Graça e paz, seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal, está comigo aqui o pastor Zait e nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre escatologia. E nós estamos aqui estudando sobre o tema a revelação do fim segundo João, no capítulo de número 19. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, no capítulo 19, nós vamos estar aí começando nosso estudo. Pastor Zait, dá aí a sua saudação para o pessoal, para começarmos aqui o nosso capítulo 19. É isso mesmo, mais um capítulo para estudarmos e aprendermos sobre o nosso futuro glorioso, né? Descrito aqui nos estudos escatológicos. Todos os santos têm um futuro glorioso aí pela frente. Amém, 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 né? Que assim seja. Ok, vamos lá. Do que se trata o capítulo 19, então, do livro do Apocalipse? No capítulo 19, nós vamos ter, então, aqui o Armagedon, não é? Sendo narrado seus eventos, seus acontecimentos, a segunda vinda de Jesus física. Lembrando que quando a gente fala de segunda vinda de Jesus física, é por quê? Porque a segunda vinda de Jesus, ela vai ter inicialmente um processo invisível, vamos dizer assim, que é quando Jesus ele arrebata a sua noiva. Nesse momento ele não se apresenta à terra, ele simplesmente leva a sua noiva, ele vem tirá-la da terra. Já nesse período final, já passados 7 anos ali do tempo de tribulação, a última semana de Daniel, então nós vamos ter essa segunda vinda física de Jesus, onde ele vem para colocar termo para a destruição dos inimigos de Deus. Bom, o capítulo 19 inicia com visões no céu, certo? E a voz de uma grande multidão que já está lá. Essa multidão se alegra com o juízo de Deus, executando sobre as Babilônias, como a gente viu no episódio passado, ou seja, sobre os sistemas religioso, comercial e político na terra. A expressão de júbilo é selado com 4 gritos de aleluia, né? Nós vamos ver no verso 1, no verso 3, no verso 4 e no verso 6 do capítulo 19, né? O cântico cantado no céu celebra o fim da falsa espiritualidade, falsa cidadania e o fim das preocupações e da soberba da vida, né? Este é o momento em que Jesus assume o governo completo do universo e passa a reinar sobre tudo e sobre todos. Queria que o pastor Zait começasse a nossa leitura aí lendo o versículo 6 do capítulo de número 19. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui então nós vamos começar a conhecer as bodas do Cordeiro, né? As bodas tratam do casamento da igreja, tá? A noiva com Jesus. Exemplo usado por Jesus para expressar essa união, tá? A qual nunca mais acabará. Isso aí nós vamos ver na narrativa da parábola de Mateus 22, no verso 2, quando essa designação é apresentada, certo? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, né? E as bodas acontecem no céu, tá? Depois desse juízo da Babilônia. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Isso aqui a gente vê no verso 7 do mesmo capítulo 19, um momento ímpar, né? Aí de ação
na realidade aí do céu, um momento glorioso, a igreja, né, com o noivo, a festa do casamento ali acontecendo e tudo mais. A expressão depois dessas coisas que vimos lá no Apocalipse 4:1 indicava uma referência à cronologia dos fatos, ok? No caso, o fim da história da igreja, selado com o arrebatamento da terra para o céu, ok? Já em Apocalipse 19:1, indica que as bodas acontecem depois do julgamento da Babilônia, tá? É o que a gente percebe se a gente for seguir esse processo cronológico dos capítulos. Depois que o juízo de Deus foi executado, né? O pastor Fábio leu o verso 6, eu quero ler o verso 1 e o verso 2 do capítulo 19, que diz assim, ó: depois dessas coisas, né, expressão semelhante com o que a gente viu lá do 4:1, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui há alguns aspectos interessantes. Primeiro, os participantes das bodas, né? Nós temos, evidentemente, o noivo, o esposo, que é o próprio Cordeiro, o qual deu a si mesmo em nosso lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus, certo? Nós temos a noiva, a igreja assumiu o lugar, né? E todas as passagens, em todas, né? Ela é tratada como noiva. Só irá se casar com Jesus aqueles que se mantiverem puros. A igreja é a noiva, que foi santificada pelo sangue do Cordeiro, e que a si mesmo se ataviou com seus atos de justiça. E aqui eu faço nota, a si mesmo se ataviou. Então é uma responsabilidade da igreja, daqueles que querem realmente ser igreja, de se ataviar, ou seja, se preparar, tá? Se organizar para esse momento aí, ok? As roupas são os atos de justiça da igreja. A beleza está ligada diretamente a essa pureza, tá? Aí dos santos. Nós temos os servos, tá? No ambiente das bodas. Os servos, quem são os servos? São 144 mil, tá? Que irão pregar o evangelho durante a tribulação, como já vimos lá no capítulo 7, se eu não me engano, né? Nós temos os convidados. Esses convidados são todos os salvos depois do arrebatamento da igreja, tá ok? Esses aí são os convidados, como a gente já falou anteriormente, eles não têm a mesma condição de noiva, mas vão estar lá, tá? E enfim, chegamos aí à batalha do Armagedon, ok? Este é o momento tão esperado por todos, né? O qual chamamos aí de segunda vinda, onde todo olho verá, né? E aí nós vamos ter a descrição do verso 19 aí do capítulo 19, pastor Fábio, lê para nós aí esse momento que a gente está narrando. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Só até aí, segura aí um pouquinho. O anticristo e o falso profeta terão reunido um grande exército para lutar contra Deus. Esse ajuntamento é dominado como Armagedon, é o nome que se dá. Essa guerra ocorrerá em um vale que se encontra na Palestina, mais precisamente no Vale do Megido, né? Ao pé do Monte Carmelo, a distância de 50 quilômetros de Jerusalém, não é longe. E nesse exato momento, Jesus virá à terra acompanhado da noiva, após o casamento que ocorreu no céu, juntamente com os anjos. Todos serão testemunhas do poder de Deus e da sua justiça.
O exército de rebeldes será destruído antes mesmo que Jesus pise no chão, no processo de vinda. Pois quando ele pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, com o corpo glorificado, será tão forte que a terra vai experimentar o maior terremoto. A gente falou isso em episódios anteriores, já registrados, né? Os montes irão se fender, as ilhas se perderão entre os oceanos, a geografia do mundo vai mudar. Vai mudar. E os inimigos de Deus serão todos mortos, né? Seguidamente, serão lançados sozinhos no lago de fogo. Satanás, por sua vez, será preso por 1000 anos literais em cadeias espirituais, né? O texto aqui que eu quero ler com você, do capítulo 19 ao 20 e o 21, eu vou ler aqui, diz assim: os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui o momento é de total glória de Jesus, irmão. Né? Isso aqui não vai ser uma guerra, todo mundo lutando, a igreja lutando, os anjos lutando, não. Todos os exércitos inimigos vão ser mortos pela própria força de Jesus. Aqui não vai ter para ninguém. Aqui todos os anjos e a igreja vão estar nesse momento como espectadores, né? Para ver a glória de Cristo se manifestar. Então Jesus, através da espada que sai da sua boca, vai destruir todos os inimigos ali, todos os exércitos ali, e vai prender o Satanás, né? Vai ser preso durante 1000 anos aí, nesse lugar chamado Lago de Fogo. Na sequência nós vamos ter uma descrição de um lugar, né, de uma situação, Gog e Magog. Magog, né, a nível de conhecimento aqui, é um dos filhos de Jafé e neto de Noé, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 10, verso 2, que se torna um povo o qual Gog era príncipe. Tá? Então, essa é a sincronia aí. Magog é neto de Noé, e no processo da história é um povo o qual Gog se tornou um príncipe. Esse é um ponto aqui onde há algumas situações aqui de interpretação. Tá? Todo aquele que examina as escrituras de maneira superficial e talvez dogmatizando algumas coisas de forma precipitada, né? Provavelmente vai errar, tá? Estudando aqui essa profecia, algo aqui nos aponta. Quanto maior semelhança entre duas profecias, mais relevantes se tornam as pequenas diferenças. Então, quanto mais as profecias elas se parecem, mais as suas diferenças elas são elevadas, elas se tornam relevantes. Algo que podemos afirmar é que esse evento não ocorreu. Isso é fato, fatídico, né? Está ligado ao futuro. Diferente de como alguns preteristas alegam ter se cumprido lá em Esther, né? No capítulo 9. Então, aqueles que não acreditam no processo milenar e literal e etc., essa turma, elas aderem a esse momento de acontecimento, a esse período lá de Esther, né? Partindo-se do pressuposto óbvio de que uma profecia deve se cumprir literalmente, essa profecia referente à invasão liderada por Gog deve aguardar um cumprimento que, mesmo da perspectiva de nossos dias, ainda se dará no futuro, não tem como, né? Como muitos afirmam lá, Ezequiel 38 e 39, que retrata uma futura invasão de Israel no fim dos tempos, imposta até mesmo pela Rússia, né? Diferente do proposto em Apocalipse 20, que nós vamos ver mais à frente, que o diabo vai sair de novo, vai ser livre para seduzir as nações.
E aqui, assim, com relação a esse evento de Apocalipse 20, alguns acreditam que o diabo irá reunir novamente a Rússia e seus aliados muçulmanos para destruir Israel, humanizando uma situação que não tem como, né? Uma linha de rabinos, inclusive, ela acredita que esse exército incontável aí, comparado com a areia do mar, pode ser, após o milênio, se trata de demônios e não de um exército de pessoas, né? E tudo mais. Segundo eles, a expressão significa inimigos de Deus. Acreditam que essas nações são espíritos demoníacos, o que é pouco provável, né? O que fica claro que, de fato, esse processo de enganação, de engano, é realmente relacionado a pessoas, é fato. O que é certo é que Ezequiel 38 e 39 se refere a um outro momento, que pode ocorrer antes da tribulação, do milênio, ou mesmo do reino milenar. No que tange ao Apocalipse 28, entende que não tem ligação com Ezequiel 38 e 39. São situações diferentes. Apocalipse 21, né? Isso. Eu falei? 28. Não, é 21. Perdão. Exatamente. Bom, então a gente entende que essa investida do diabo contra Deus, a qual o Senhor irá permitir, ela tem 3 objetivos. Vamos lá. Primeiro, mostrar para a humanidade o quanto Satanás é intratável. Primeiro ponto, não é? Que mesmo depois disso tudo, ele ainda sai de lá para tentar de novo. Então, assim, né? Perdeu a primeira, levou peia, foi para o lago de fogo, sai de lá, ainda quer tentar de novo, né? Fica preso por 1000 anos e ainda quer tentar de novo. Então, assim, ele é intratável. Revelar a corrupção do caráter humano, onde ninguém poderá mais julgar Adão e Eva, porque viveram o milênio, viveram o governo de Deus, de Cristo, literal, e mesmo assim, no final do milênio ainda caem de novo na versão de Satanás e se rebelam novamente. Então, assim, ninguém pode mais dizer, Adão e Eva, se não fosse eles, a gente não teria errado. Não, Jesus está governando a terra, eles vão errar. Estabeleceu o juízo eterno, pois quando as nações após o milênio pecarem deliberadamente, se voltando contra Deus, não haverá mais chance de redenção. Pois, Cristo então teria que morrer quantas vezes? Né? Já morreu a primeira, ressuscitou, voltou, governou, e mesmo assim as pessoas estão se rebelando. Né? Então, nessa batalha, Satanás, juntamente com todo o seu exército, será consumido por um fogo que virá do céu, não deixando vestígio algum. Né? Seguidamente, Satanás será lançado no lago de fogo e os mortos serão, enfim, julgados. E aí nós vamos hoje encerrar aqui esse episódio, vamos estar fazendo essa pausa e nós vamos voltar no próximo episódio falando sobre os 3 julgamentos aqui apontados em Apocalipse 19. Amém? Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê no próximo episódio, se Deus permitir. Amém, pastor Fábio? Amém. Esperamos vocês, contamos com a sua colaboração em mais um episódio.